nós estudamos durante esse período todo, né? Falamos sobre, não estudamos exatamente o tema, mas bem parecido, restaurando as bases, né? Restaurando as bases emocionais. Deve estar aparecendo para você em algum canto da sua tela aí. E nós vamos rever rapidamente aqui que nós estudamos 4 bases emocionais. Nós estudamos a identidade, nós temos uma identidade, foi muito bom porque nós encerramos fizemos essa mensagem em 2 momentos e encerramos ela com um filme, né? Foi muito bacana. Nós encerramos com aquele filme Mais que Vencedores, né? Então, identidade, amor fundamental, segurança básica. E estudamos semana passada a disciplina, que hoje nós temos uma extensão para fechar, falando ainda um pouco sobre disciplina. O nosso texto, abre aí você que está aqui, você em casa também, se quiser abrir aí, talvez vai aparecer muito pequenininho aí na sua tela. Você pode abrir em Mateus capítulo 7, que foi o capítulo, aliás, o verso 24 a 27, que nos acompanhou aí durante essa jornada de estudos, tá bom? Mateus capítulo 7, nós vamos ler do 24 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e a casa não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Esse trecho é chave para nós, falei isso semana passada. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato. Em outras versões vai dizer, é semelhante a um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, nós vamos concluir hoje falando ainda um pouquinho sobre disciplina. Disciplina igual a escolha. Esse é o tema da nossa mensagem. Disciplina igual a escolha. Mas a questão é, ainda falando sobre disciplina, é que muitos de nós não fomos disciplinados na infância. Muitos de nós não recebemos uma disciplina. O que é uma disciplina na infância? Disciplina é encorajamento, é você não ser... as pessoas têm ideia de disciplina como castigo, né? Mas disciplina como ensino. Você não foi ensinado, você não foi cuidado, você não foi discipulado quando era criança. E aí a pergunta que me vem agora é: e agora? Eu não fui discipulado, como que vai ser? Eu acho que essa pergunta deve estar aparecendo para você. Eu não fui discipulado, e agora? Eu não fui disciplinado, e agora? O que vai acontecer? Minha vida vai ser uma ruína para sempre? Não vai acontecer nada de bom comigo? Né? Quem estudou até aqui as outras mensagens entende muito bem o que eu estou falando. Como é que vai acontecer? Minha casa vai ser constantemente sobre a areia? Agora, meu amado, meu irmão, o que vai acontecer? Você vai precisar arregaçar as mangas e ter muito trabalho pela frente. Muito trabalho. Se você realmente quer mudança na sua vida, você realmente quer reconstruir as suas bases emocionais em solo firme, você vai precisar de muita disciplina para pôr em prática o que aprendeu em toda essa série de mensagens. Trabalho, a palavra é trabalho. Provérbios capítulo 23, verso 12, diz o seguinte: dedique a disciplina o seu coração e seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. O que o provérbio está dizendo aí? O autor está dizendo: dedique-se. Existe um esforço a fazer, uma disposição sua em buscar a disciplina com todo o seu coração, inclinando seus ouvidos.
Então o segredo para a mudança em nossas vidas está justamente aqui. Talvez seja o segredo dessa noite, nessa mensagem. Dedicar, aplicar-se à disciplina. Em outra versão vai dizer, aplique-se, ou se incline-se à disciplina. Então mesmo que você não tenha sido disciplinado na sua infância, hoje você é dono da sua vida. Hoje é você que manda. Hoje são suas escolhas. É você que escolhe. Então você pode escolher, você pode decidir continuar afundando cada vez mais em sua vida. Você pode escolher tentar culpar as outras pessoas pelo estado que você está agora. Ou você pode se levantar no meio dos escombros, das ruínas, e começar a construir a sua história. Você tem duas opções. Você fica lamentando, chorando, culpando. Foi culpa do meu pai. Meu pai foi embora. Foi culpa da minha mãe. Foi culpa, não sei. Você pode ficar assim, ou você pode levantar, pegar assim, não, eu tenho uma vida e a minha vida vai ser totalmente diferente. O Salmo 113, verso 7 diz assim: levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Imagina a cena aqui comigo, em Radassa. Imagina a cena comigo. Deus está falando isso. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Ou seja, Deus quer fazer isso comigo. Deus quer me levantar do pó, quer levantar o necessitado, quer levantar do lixo aquele que está ali, né, pobre, catando lixo ali. Vamos pensar na área emocional, catando ali, né, migalhas, querendo aceitação. Imagina a cena comigo. Deus está querendo tirar esse homem de lá. Deus está estendendo as mãos para esse homem, para essa pessoa. Mas essa pessoa diz para Deus assim: Radassa, eu estou muito bem aqui no lixo. Aliás, Deus, eu gosto do lixo. Eu gosto de ficar comendo lixo. Eu gosto de comer sobras. Eu gosto de comer sobras. Seria a mesma coisa se nós pensássemos no filho pródigo, que é muito conhecida essa parábola, então eu acho que serve bem para a gente ilustrar. E lembra da história? O filho pródigo lembra da casa do pai, lá no chiqueiro, ele lembra da casa do pai. Na casa do meu pai tem tudo, lá tem comida, lá tem os trabalhadores do meu pai, tem recursos, tem alimentos, e ele lembra disso tudo, Arthur. E ele fala assim: mas tá bom aqui no chiqueiro. Você já imaginou isso? Hein? Você já imaginou isso? Filho pródigo falando assim, o final da história seria qual? E o filho ficou no chiqueiro. Lembrou de tudo, mas ficou no chiqueiro. Que história triste. Que história triste. Mas é exatamente, infelizmente, o que muitas pessoas têm decidido continuar em sua vida. Nos escombros, sentadas nos seus problemas, resmungando, continuam com as suas bases por baixo cheias de lixo, preferem lembrar de tudo. Não, Deus é grande, Deus é poderoso, lembram de tudo. Na casa do meu pai tem muita coisa, mas aqui no chiqueiro está tão bom. Infelizmente, diferente do filho pródigo, né, que ele caiu em si, infelizmente tem pessoas que não caem em si. Não caem em si. E às vezes Deus está apertando, Deus está amassando, Deus revela coisas e ele está lá. Não cai em si. E a pergunta é: você vai continuar assim? Você já parou para pensar que já passou da hora de você cair em si? Eu acho interessante, o Daniel está aqui, né? Ele não gosta que fique falando dele. Quando convém, o Daniel fala: não, eu sou criança. Mas quando convém do outro lado, não, já sou adolescente. Ele não sabe se é criança, se é adolescente. Aí ele, tu não era criança? Eu quero chocolate bombom. Chocolate bombom é coisa de criança. Mas eu sou criança. Me convém. Está na hora de crescer, gente. Está na hora de você decidir. Já passou da hora de você acordar, cair em si.
Até quando você vai ficar... Ai, no tempo que eu morava com a minha mãe, sabe? Lá tinha tudo, agora acabou. É hora de você decidir, levantar, pegar a sua vida e fazer dela algo precioso para Deus. Deus, o texto diz aqui em cima que nós lemos, no Salmo 113, Ele levanta do pó necessitado e ergue do lixo os pobres. E o texto continua, faz você sentar com os príncipes. Cara, olha o que Deus quer fazer com você e você não cai em si. Você não cai em si, continua mendigando carinho, continua mendigando aceitação. E para você ser aceito, você acaba se misturando. E se mistura, você não sabe nem quem você é. É o crente chuchu, né, André? Aquele que está lá no meio pegou gosto. Se estão falando de moda, ele sabe tudo. Se está falando de sexo, ele sabe tudo. Ele sabe tudo, ele se mete em tudo. De futebol, de novela. É o crente chuchu. Está na hora de cair em si. Amém, gente? Está na hora de você cair em si. O filho pródigo caiu em si e falou, não. O que eu estou fazendo aqui? Está na hora de você... O que eu estou fazendo? Aonde eu me meti? Aonde eu me meti? A questão é, como posso agora, depois de velho, depois de passar tanto tempo, como eu posso ainda muito novo, não interessa a fase que você está na sua vida, a questão é, como eu posso me disciplinar? E eu comecei a falar isso semana passada, comece a dizer não para si mesmo. Tem uma coisa te atraindo, não, aquilo não me pertence. Você se disciplina, você não precisa que ninguém fique te olhando, você não precisa que ninguém fique tomando conta de você. Você já é grandinho demais. Você precisa começar a dar não para si mesmo. Não, isso aí não convém para mim. Não é isso que eu aprendi, não é isso que está escrito na Bíblia. Você começa a dizer não. E uma das formas mais legais que nós temos para dizer não a si mesmo é o jejum. Nós estamos numa jornada de 21 dias de jejum e oração. Mas sabe de uma coisa, querido? Nós estamos nessa jornada, já falei, desde 2014, sei lá, desde 2011, eu não sei nem mais quando foi. A gente vem fazendo isso. Então tem adultos que não estão nem aí. Ai, negócio de jejum, Jesus já libertou, Jesus comia com todo mundo. Tem adolescente que não está nem aí. Tem jovens que não estão nem aí. Estão nem aí. O jejum é uma disciplina que não muda o que Deus já determinou. O jejum é uma disciplina para mudar quem? Eu. É eu que mudo. É eu. O jejum, ele não transforma Deus, ele me transforma. É isso que nós precisamos entender no Novo Testamento. O jejum nos ensina a dizer não para a comida, a dizer não para a bebida, mas mais do que isso, ele nos ensina a dizer principalmente não para as coisas abomináveis que desonram a Deus, não para a pornografia, não para o sexo ilícito, não para um monte de coisa, não para o refrigerante, não para as coisas desse mundo. É isso que nós precisamos entender. O jejum é uma disciplina espiritual que muda você e que muda eu. Não muda o que Deus tem, mas muda você. Então o jejum não é para que Deus faça isso, aquilo ou aquilo outro. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Mas Ele me muda, Ele me transforma, Ele me faz me aproximar mais de Deus, porque eu estou dizendo não para mim. Não, você não vai mexer ali. Você não vai assaltar a geladeira de noite. Você não vai fazer isso. Então, através da disciplina espiritual, Deus quer nos levar para mais próximos da sua presença. É isso que Deus quer. Então, querido, eu preciso sair do lugar vazio. Gente, quanta gente no lugar vazio. Pessoas assim, ó. Tá onde? Lugar vazio. A vida dela é vazia. O assunto dela é vazio. As atitudes delas são vazias. Pessoas vazias.
Quanta gente sofrendo porque está vazia, não tem conteúdo nenhum. A nossa geração, eu li um livro uma vez, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, é isso, Patrícia? Acho que é mais ou menos, Augusto Cury. Ele disse o seguinte, num trecho lá, esse livro é fantástico. E ele diz o seguinte, olha, esperava-se dessa geração que tem celular, tem a biblioteca toda na mão, de pessoas brilhantes, de pessoas fantásticas, de pessoas que pegariam um texto assim, criariam do nada, pessoas brilhantes que surgiriam nessa geração, e foi uma frustração. Pessoas vazias que não conseguem escrever uma linha, prefere botar um dedinho. Pessoas vazias. Agora tem figurinha também, né? Então sai do vazio, sai do estado de sepulcro caiado. Pessoas bonitas por fora, é um fake, e por dentro podre. Pessoas podres por dentro, só tem osso, podre, vazio. Sai do estado de profissional, crítico profissional. Tudo que fala, jejum, olha, eu entendo que o jejum era para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, agora Novo Testamento, Jesus falou que não tem. Sai desse estado, cara. Sai dessa situação, tudo critica, é um crítico profissional, tem resposta para tudo, não consegue mais sentir a presença de Deus, não desfruta somente da presença de Deus, ele precisa criticar a canção que está cantando, ele precisa criticar o pastor que está pregando, ele não consegue. Sai do lugar de julgar os outros. Ah, não vou na igreja porque só tem hipócrita. Ah, eu não vou ali porque ali só tem falso. Para, e você, cara? Podre, estragado. Julga todo mundo, mas por dentro está destruído também. Para com isso. Converta o seu coração, pelo amor de Deus. Não está vendo o que Deus está fazendo na nossa nação, no mundo? Converta o seu coração. Joel capítulo 2, verso 12. Agora, porém, declara o Senhor: volte-se para mim de todo o coração. Com o quê? Com jejum, lamento e pranto. Converta-se. Para de brincar. Converte o coração. Com jejum, com lamento, com choro. Para, acabou. Desce do salto, desce do palco, acabou, todo mundo está vendo. Você tem todo direito, todos nós estamos aqui, todos que estão assistindo aí, tem todo direito de permanecer do jeito que você quiser. Todo direito. Frio, achando tudo normal. Está acontecendo o quê? Não paga uma conta de luz, está doido para ir para o shopping, só isso. Mas também você vai ter todo o direito de ouvir de Deus o seguinte. Apocalipse, capítulo 2, verso 4, verso 5, Jesus disse à igreja de Éfeso. Jesus disse a uma igreja. Igreja é o quê? É esse prédio? Não. Igreja são pessoas. Jesus virou para um grupo de pessoas e disse: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. E volte a praticar as primeiras obras. Volte, lembra do tempo que você cantava no coral. Lembra do tempo que você fazia aquelas esquetes toda animadinha, todo contente. Lembra-te do tempo que você cantava com prazer, quando você tinha um plano para ganhar seus pais, quando você pensava nos colégios, nos amigos da escola, assim, eu vou ganhar fulano para Jesus, eu estou orando por Beltrano. Do seu trabalho, quando você se emocionava nos louvores, você chorava, você se ajoelhava. Lembra-se disso. O primeiro amor, eu entendo aqui como uma paixão. Quando está apaixonado, né, Arthur? A pessoa apaixonada faz loucuras. A pessoa apaixonada ainda é chamada de inconsequente. Mas olha, vou falar uma coisa para você.
está faltando gente apaixonada por Jesus, inconsequente por Jesus, faz loucura por Jesus. Sumiram as pessoas, somos muito racionais. Não, vamos pensar, o culto tem que ser racional. E aí o amor foi embora, a paixão foi embora. O que Jesus está querendo dizer àquela igreja é: vocês perderam a paixão por mim. E sabe de uma coisa? Eles faziam coisas. Vocês fazem coisas. Vocês até reconheceram os falsos profetas. Mas contra você eu tenho uma coisa. Nesse processo aí, vocês se perderam. Vocês se perderam no meio do caminho. Vocês foram seduzidos pelos prazeres dessa vida. Quanta gente que foi seduzida pelos prazeres dessa vida. Uau, que ilusão. Na minha época tinha aquele filme Matrix. Não é da sua época, não. Matrix 1, 2, 3. E aí você vive numa Matrix. E você acha que esse mundo aqui que aparece é um mundo perfeito. É um mundo fake que eu quero dizer para você. É um fake só. Seduzidos pelo mundo, as pessoas perdem a paixão, perdem o zelo, ficam frias, não conseguem nem se relacionar mais direito com as pessoas. Não faz diferença o que nós fazemos na igreja, não faz diferença a gente fazer um jejum como igreja, não faz diferença. A pessoa está anestesiada, apática espiritual. Ainda estava falando com alguém essa tarde, e a pessoa, quando está apática espiritual, é que nem a lepra. A lepra vai comendo o corpo e a pessoa perde a sensibilidade, ela não sente mais partes do corpo que está sendo consumida pela lepra, ela perde a sensibilidade. Você pode até enfiar um prego ali que ela não sente. Tem gente assim, apática, anestesiada. O pecado anestesiou tanto a vida dela que ela não sente mais o pecado que comete. A Bíblia chama isso de iniquidade. Quando a pessoa está pecando e acha que aquilo é normal. Deus abomina isso. Eu disse semana passada aqui, repito, essas pessoas estão como Esther no palácio. O povo tudo lá, o tio dela, Mardoqueu, estava lá, né? Ai meu Deus, o que a gente faz? Eu estou todo reclamando, chorando para lá e para cá, e Esther está lá, no palácio, não está sabendo de nada, não acessa a internet, não vê o Globo News, não vê nada. Está tranquila. Um monte de gente para servir, ela está lá no palácio, sem saber o que está acontecendo, todo mundo clamando lá embaixo, jejuando, chorando, e Esther sem saber nada. Esther capítulo 4, verso 3, quando a notícia do decreto, lembra alguma coisa, decreto? Chegou a todas as províncias, houve um grande pranto entre os judeus, que jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Eles começaram a clamar, a jejuar, chorando, lamentando. Não, nós queremos, Deus interfere nessa situação. E tem crente no país das maravilhas, como Esther no palácio. Mas sabe qual é a diferença nossa para Esther? A diferença enorme do povo de Deus nesse tempo para Esther é que Esther não sabia o que estava acontecendo. Ela não sabia. Mas nós sabemos o que está acontecendo e continuamos andando como se não soubéssemos. E quando ela sabe, ela convoca um jejum. Ela fala para todo mundo jejuar. Todo mundo que eu vou entrar na presença do rei. Todo mundo jejuando. A diferença é grande porque ela não sabia. E muitos de nós sabemos muito bem o que está acontecendo no nosso país, no mundo,
estamos apáticos. E pior, alguns estão se afastando. Mas sabe o que eu vejo, Patrícia? Eu vejo Deus com uma peneira assim, ó, peneirando. Deus está separando. E o rei está voltando. Você sabe muito bem, você que é espiritual e lê a Bíblia, que toda a nossa luta é uma luta espiritual. E luta espiritual não se vence com armas carnais, armas humanas. Se a luta é espiritual, a nossa arma tem que ser qual? Espirituais. Nossas armas precisam ser espirituais. Não dá, querido, olha para cá, não dá para ser meio crente. Não dá. Crente meia boca. Caiu um pingo de chuva, ai, choveu. Espirrou, ai, coronavírus. Ai, tossiu. Não dá para ser crente meia boca. Não dá para acreditar na metade. Ou você crê em Deus ou você não crê. Ou você ajunta ou você espalha. Não tem como. Eu sou meio crente, estou quase crente. Não existe. Não existe metade crente. É tempo de dizer não para as suas vontades, estabelecer um jejum santo ao Senhor. Isso se chama disciplina. Isso se chama disciplina. E disciplina é igual a escolha. Todos os dias nós estamos escolhendo alguma coisa. Você acorda de manhã, você já escolhe o que você vai ser durante aquele dia. Se vai ser abençoado ou se vai ser atribulado. Você acorda já escolhendo. E nesse tempo de quarentena, para nós cristãos tem sido muito difícil, irmãos. É por isso que exige de nós disciplina. Exige de nós pagar um preço. Exige de nós uma posição em nossas casas. O que você está fazendo? Oportunidade de você sentar na mesa com a sua família. Aí vai cada um para um canto, para o quarto. Outro fica não sei aonde. Oportunidade de almoçar junto, de jantar junto. Exige de nós mostrar a nossa fé. Agora que o mundo está sendo tomado pelas trevas, é a hora de você brilhar. É a hora da gente brilhar. Brilhar onde tem luz é fácil. Como é que ninguém vê? Está brilhando? Está todo mundo brilhando também. Agora é a hora que está exigindo de nós. As trevas estão tomando a terra. É aonde vai aparecer os filhos de Deus brilhando. É hoje, mais do que nunca, que nós precisamos de discípulos de Jesus, de ser disciplinados para escolher pagar sim um preço por causa da nossa fé. Agora, nesse tempo que está na hora de cumprir alguns versículos que você às vezes não entende. Jesus disse: aquele que me segue tem que aborrecer pai e mãe. Você vai ter que estar dentro da sua casa, orando, jejuando, vai falar assim: isso, garoto, sua hora. É a hora de se cumprir esse verso aí lá na sua casa, porque você vai se levantar como luz. Você estabelece as bases fortes, decidindo escolher a melhor parte. Ah, eu estou grande, não dá para escolher. Agora que é para escolher. Eu lembro quando Jesus chegou na casa de Maria, Marta e Lázaro. Uma comitiva de Jesus. Jesus ia dar uma palestra lá, um treinamento. Aí chegou lá, todo mundo parou. Cara, imagina Jesus chegando na minha casa. Jesus, eu vou sair com a Kombi catando os irmãos aonde for, não tem nem coronavírus. Vambora, Arthur, vambora, entra aí. Jesus está lá em casa. O quê? Vambora, chama minha mãe, chama meu pai. Vambora. Jesus está na casa de Marta, Maria e Lázaro. E Marta está para lá e para cá. E Maria está lá assim, ó. Manda mais, Jesus. E o texto, né, o diálogo de Jesus com Maria e Marta ali. Marta chega para Jesus e fala assim: Senhor, manda ela ir me ajudar. Jesus: Marta, você está tão atarefada com tanta coisa que não está percebendo Jesus aqui, ó, na sua casa. Maria escolheu a melhor parte. E isso Jesus disse, grava isso aí, André.
Ela está gravando ali. E isso não lhe será tirada. A melhor parte, estar aos pés de Jesus, ninguém tira. Jesus que falou, ninguém tira isso dela aqui, filha. As panelas, o lixo, todo mundo sair, daqui a pouco passa. Mas a melhor parte foi a que Maria escolheu. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Independente de tudo, nós precisamos escolher a melhor parte todos os dias. Escolha, disciplina igual a escolha. Escolha estar aos pés de Jesus. Nós precisamos todos os dias decidir, mais do que nunca, ser apaixonado por Jesus. Mais do que nunca, ser desesperadamente apaixonado por Jesus. Não dá para ser meio, quase. Não dá. Nós precisamos decidir mais do que nunca, buscar arrependimento. Arrependimento. Santidade. Precisamos decidir mais do que nunca conduzir o nosso coração a fazer a vontade de Deus. Por que eu falo conduzir o nosso coração? Porque o nosso coração, segundo a Bíblia diz, é enganoso. Quando eu sentir no meu coração, eu vou mudar. Mentira, vai sentir nunca. Não vai sentir nunca, porque o coração é enganoso. Por isso que você tem que decidir guiar o seu coração para a presença de Deus, guiar o coração para a vontade dele. Você precisa escolher. Deus diz em sua palavra, em Deuteronômio 30, verso 19. Está aí aparecendo? Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Obrigado, filho. Entre a bênção e a maldição. Chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizeram. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Sabe de uma coisa, irmãos? Já estou encerrando aqui, tá, Arthur? Tem muita gente escolhendo não a vida, mas sobreviver. Escolher sobreviver é diferente de escolher a vida. Eu lembro quando Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém, queridos? Então, Deus não te chama para sobreviver. Deus te chama para vida. Vida. E a vida aqui você sabe muito bem que é Zoe, que Jesus está dizendo aqui. Eu tenho a vida de Deus para vocês. Não é sobreviver, eu estou sobrevivendo, estou empurrando com a barriga. Disciplina é igual escolha. E a pergunta é para você nessa noite aí: o que você tem escolhido para a sua vida? Se disciplina é escolha, e as minhas escolhas vão refletir o meu caráter, o meu futuro como vai ser, o que você tem escolhido hoje na sua vida? O que você tem escolhido hoje na sua vida? O que você vai escolher hoje, depois dessa série de mensagens que você ouviu todinho? Você vai continuar vivendo do jeito que você está vivendo? É incrível isso, mas pode ser que você escolha isso. O texto diz aqui: eu coloco a vida e a morte. Uma escolha é vida e outra escolha é morte. Não tem meio, ouviu? Não tem meio. É vida ou é morte, bênção e maldição. Agora eu chamo o céu e a terra como testemunha da escolha que vocês vão fazer. E Deus diz: escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Vivam. Sabe, queridos, eu encerro com essa palavra aqui já no finalzinho. Nós nunca tivemos no Brasil tantas pessoas apavoradas com medo da morte.
milhares de pessoas com medo da morte. E eu vou além. Nunca tivemos tantos cristãos apavorados com medo da morte. Nunca vi tanto crente com medo da morte, sabendo que a morte para a gente começa a vida. Quanta gente desesperada com medo da morte. Eu quero lembrar João 5,24 para você. Em verdade vos asseguro. Jesus está dizendo: eu vos asseguro, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Para a vida. Uau! Uau! Não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a vida de Deus está em mim. O morrer é lucro. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu escolhi e escolho Cristo na minha vida todos os dias, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele não é um Deus morto. Ele não é um Deus que está de braços cruzados. Eu vejo Deus peneirando. Jesus disse assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você crê?